Bom dia, comunidade 247, 13 de julho de 2021, pontualmente às 10 horas, e a gente tem a alegria de entrevistar aqui o professor Alisson Mascaro. Bom dia, Alisson, tudo bem? Bom dia, meu querido Leonardo Atushi, e um abraço muito especial a todas e todos da TV 247. Sempre um grande prazer esse diálogo. Agradeço aqui a Priscila Pereira, a Amanda Cavalcante e saudando aqui também a nossa assinante, a Marina Oliveira, dizendo sempre um prazer escutar as análises do professor Mascaro. A Gisilene fala assim, olha, Alisson e comunidade, professor maravilhoso, tive a oportunidade de acompanhar sua participação no curso do IRE. E a Neda Dostar, dando aqui um bom dia especial, Heloísa Bortes, grande professora, enfim. Alisson, a gente vai falar muito sobre a conjuntura nacional, mas eu acho que foi o fato assim que mais me chamou a atenção no fim de semana, e a gente tem falado bastante nos programas, sobre o que acontece em Cuba nesses últimos dias. Bom, houve protestos, coisas muito parecidas, né, com Brasil 2013, aquelas coisas, insatisfação popular. Há motivos para isso, naturalmente, sempre há motivos para se protestar em qualquer lugar do mundo, mas o que chama a atenção é que esses protestos são saudados pelos Estados Unidos. O próprio Biden, né, falando em grito por liberdade, coisas desse tipo. E eu queria te perguntar se já é possível identificar a política externa do governo Biden para a América Latina a partir desse caso cubano. Agradecendo também ao Zé Auri chegando como assinante. Por favor. Sim, penso que com alguns meses já de governo Biden se pode perceber que a política externa dele, e isso não é nenhuma novidade, é igual a de todos os demais governos dos Estados Unidos. Quem dá a política externa dos Estados Unidos é um complexo econômico da burguesia dos Estados Unidos, do capital dos Estados Unidos, junto com os militares, junto com todo o aparelho do Estado, aquilo que o vulgo, que no popular se chama de Deep State, esse Estado profundo. Então pode trocar o nome que está pela cúpula, o presidente, o partido, seja republicano ou democrata, a política é sempre a mesma. O que tem de novidade, claro, alguma coisa há de mudar, há inflexão nessa caminhada, é o modo pelo qual se exercita esta influência imperialista internacional. O governo Trump tinha um modelo de intervenção no mundo, que era um modelo de xingar, um modelo de bater, um modelo de irromper-se retoricamente contra outros povos, outros governos. A postura do Biden é aquela postura tradicional estadunidense de ser um cordeirinho, portanto, uma pessoa boa, afável, sempre defensora dos direitos humanos e, em particular, ou por detrás disso, então ele destrói os termos das sociedades submetidas aos Estados Unidos, sem que as pessoas consigam, inclusive, ter uma dimensão exata da ação estadunidense. Então, o golpe no Brasil de 2016, é bom que se lembre, foi dado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, foi dado pelo Obama, e o Biden agora fazendo esta política de sabotagem a Cuba ainda maior, não que nunca tenha havido, mas os momentos presentes. Então, é possível observar que os Estados Unidos continuam os mesmos, e sua política agora tem essa inflexão, e cabe a todas e todos nós entendermos, nesse quadro geopolítico, como é que nós nos situamos para reagir a esse imperialismo. Muito bom. E aí, então, na verdade, acho que lembra um pouco uma expressão que a gente usava aqui de vez em quando, trazida pelo Pepe Escobar, que é o imperialismo humanitário, né? Com uma boa face, enfim, somos amigos, cordeiros, etc. e tal, mas agindo nos bastidores, talvez de uma maneira até mais violenta. Bom, o ex-presidente Lula se manifestou nessa manhã dizendo assim, olha, Biden deveria aproveitar este momento para encerrar o bloqueio contra Cuba. E também, Alisson, quem se manifestou foi o embaixador da China em Brasília, que é o Yang Wanming, também pedindo o fim do embargo, né? Ele fala, nós apelamos aos Estados Unidos para levantar o bloqueio econômico e financeiro contra Cuba e tal. Eu te pergunto o seguinte, como é que você está vendo a reorganização do mundo? O mundo vai se dividir em dois blocos, um bloco liderado pela China, um bloco liderado pelos Estados Unidos, e o Brasil vai ficar a reboque desse bloco americano com a intensificação dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China, porque a China está muito distante de Cuba, né? Cuba recebia ajuda financeira da União Soviética, nos tempos da Guerra Fria,
e essa ajuda financeira não existe mais no período da Rússia. A China vai socorrer os cubanos têm força para resistir, né? Será que vai se montar um bloco americano versus um bloco euroasiático? Como é que você vê a questão geopolítica global hoje? A estrutura da economia mundial, ela faz algumas décadas praticamente um monopólio. Então, os negócios, as empresas, os capitais, todos eles perpassam todos os países do mundo, mas a sua sede está nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos controlam efetivamente o capitalismo mundial como uma espécie de decisão política dele próprio, dos Estados Unidos mesmo. Tanto assim que o neoliberalismo ele tem um certo movimento de majoração, de ampliação, quando Ronald Reagan toma decisão de, nos Estados Unidos, inverter a lógica do New Deal, lá do tempo do Roosevelt. Então, os Estados Unidos eles têm uma pauta econômica para o mundo. No tempo do século XX, dos meados do século XX, a União Soviética estava subordinada ao contexto econômico mundial. Ela também vendia coisas para fora, comprava mercadorias. No entanto, ela tinha um espaço que tentou criar um mercado dela, ainda que fosse um mercado subordinado ao mercado mundial. Pois bem, então haveria uma tentativa de fazer uma economia de contraponto. Era a cortina de ferro, eram as circunstâncias geopolíticas da União Soviética. Quando quando acaba a União Soviética, os Estados Unidos passam a ser potência única no mundo desde a década de 90, assim se dá. De tal modo que a Europa, basicamente, não tem mais força geopolítica para ter um exercício mundial de poder controlando os capitais e a burguesia. Quem faz isso são os Estados Unidos. Efetivamente, a Europa é uma caudatária, é secundária aos Estados Unidos. A Inglaterra, a França, a Alemanha têm o seu papel secundário em face dos Estados Unidos. Pois bem, nesse quadro todo, a China, economicamente, ela cresce nos últimos 40 ou 50 anos na plataforma do capital e das transações de mercadorias no plano mundial, coordenada pelos Estados Unidos. Então, a China não foi como a União Soviética, que tentou criar, embora também a União Soviética não tenha conseguido totalmente, mas tentou criar um mercado soviético, um ambiente soviético para a cortina de ferro para aqueles países. O que faz a China é uma integração no espaço econômico do capitalismo dos Estados Unidos. Portanto, ela vende para os Estados Unidos. O objetivo da União Soviética não era vender para os Estados Unidos e comprar títulos da dívida pública estadunidense. Era criar o Tupolev, era vender avião para Angola, enfim, era criar um espaço próprio. Volto a dizer, não conseguiu, efetivamente, historicamente. Sucumbiu nos mesmos termos. O próprio Robert Kurz, um grande teórico das últimas décadas, um grande teórico crítico das últimas décadas, percebia o colapso desta modernização soviética e dizia, está incluído no contexto econômico mundial, só que está incluído tentando fazer contraponto. É uma espécie de violino com violoncelo. No caso do crescimento econômico da China, é primeiro violino com segundo violino. Portanto, é jogar no mesmo jogo dos Estados Unidos, participando do processo de acumulação presidido pelos Estados Unidos, vendendo para todos os países do mundo. Então, o Brasil compra mercadorias da China, os Estados Unidos. Quando se chega na Europa, quando se vai para a Itália comprar uma camiseta da Itália, o turista de qualquer país do mundo, a camiseta da Itália vem da China. Portanto, as questões da integração econômica chinesa são nesse plano mundial. Isto revela que, economicamente, a China está muito bem estruturada no contexto do capitalismo mundial. Esta é uma diferença chinesa em relação à União Soviética. Não quis criar um mundo fechado próprio. Pois bem, no plano político, aí vem a divergência. No plano político, a União Soviética tinha, efetivamente, as condições de buscar criar o seu próprio contexto político. A China tem parcialmente. A China sabe se portar politicamente em defesa da sua soberania, em defesa da sua autonomia, cresce de modo extraordinário, tem efeitos para o povo de crescimento econômico também muito extraordinários,
mas não é um país ativo no contexto de uma forma de intervenção imperialista no espaço mundial. Dizendo em outros termos, o Brasil era um espaço de disputa entre Estados Unidos e China. Não necessariamente a China faz intervenção para tirar os Estados Unidos desta zona de domínio imperialista que é o Brasil. A China soube lucrar com a crise do Brasil. Então ela continua comprando soja, ela continua vendendo produtos industriais ao Brasil e comprou muitas empresas brasileiras nesta década de 2010 a 2020. Então a crise brasileira foi bastante vantajosa para a própria China. Eu posso dizer de experiência jurídico-advocatícia o que houve de usinas de cana nos interiores do Brasil, compradas pelos chineses, foi algo extraordinário. Então, houve uma grande negociação chinesa em torno da economia brasileira. Ela ganhou com a crise, só que ela não ganhou, Leonardo, essa é a sua pergunta, politicamente. Ela não veio aqui dominar o país e dizer, não, os Estados Unidos não mandam aqui, mando eu. Exatamente pela razão de um domínio econômico e não político, ela se favoreceu, mas ela se retirou parcialmente da tentativa imperialista, ou seja, ela não tem uma presença política imperialista, não é dela fazer isso. Ou seja, Cuba, para falar do caso do dia, também pode-se perceber que a China tem uma estratégia, provavelmente mais especial em face de Cuba, mas não tem essa estratégia imperialista incisiva. O que ela fez no Brasil pode ser um modelo do que ela vem a fazer para Cuba. Não, por isso mesmo, Alisson, que eu achei muito interessante a posição colocada por eles, que, olha, é defender nos foros multilaterais o fim do embargo, mas vai ficar nisso, né? Por exemplo, se houver uma ação que leve a uma derrubada de governo, não vejo algo que eles possam ou mesmo queiram fazer, né, em relação a Cuba. Deixa eu só agradecer aqui aos assinantes que estão chegando, a Flávia agora também, antes tinha chegado também a Renata, Manuel, Rubnadson e a Isabela nos apoiando. Então, a gente agradece muito a todos os membros e assinantes que chegam aqui. Nesse contexto, vamos dizer o seguinte, quer dizer que a China tem uma postura muito mais comercial do que propriamente política, e vamos imaginar o seguinte, quer dizer, o governo cubano hoje já não tem mais os irmãos Castro, não tem o Fidel e não tem o Raul Castro, que embora vivo, está afastado. Você sente que eles têm condição de resistir dessa vez, ou será que será uma ofensiva muito pesada, né? Porque o governo Biden, na verdade o Biden, mesmo fora do governo, já se mostrou extremamente eficaz na sua política de guerras híbridas, golpes, enfim, foi assim na Ucrânia, foi assim no Brasil. A Cuba está restringindo o acesso à internet até para impedir a mobilização de novos protestos ali de natureza golpista, mas vai existir também uma insatisfação popular, né? Quer dizer, e o mundo vai estar, vamos dizer assim, a imprensa ocidental vai estar muito incisiva em relação a isso. Quando a gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo, a imprensa europeia, o jornal El País, que é um jornal que é muito saudado no Brasil, porque, enfim, tem uma tendência um pouco mais progressista, a linha deles em relação a Cuba também é subimperialista, é na linha de que o que Cuba mais necessita neste momento é de democracia. Essas palavras democracia, liberdade, vão ser muito usadas agora para promover uma mudança de regime. Nesse contexto, você enxerga o país resistindo ou capitulando eventualmente? Eu vou dizer, Leonardo, que eu tenho observado a nossa reação de esquerda do que está em face do que está acontecendo em Cuba, e nós temos projetado para Cuba um pouco do que é a nossa fragilidade brasileira, das esquerdas brasileiras para Cuba. Então, efetivamente, aqui o golpe foi uma espécie de jogo de cartas, todas elas postas de pé, e um peteleco fez quebrar tudo, fez destruir tudo. Nós não tivemos resistência, reação popular. Quando eu digo nós não tivemos, sempre alguém há de mandar uma mensagem, eu fui às ruas, houve um sindicato que protestou. Eu já sei disso, já estou tirando as exceções, ressalvando as exceções de pessoas notáveis que resistiram, 247 resistiu, eu próprio fico me esguelando para resistir, e tanta gente e tantos movimentos fazem muita coisa impressionante. Via de regra, no entanto, eu estou dizendo, em termos estruturais, de massas, nossa resistência não foi suficiente. Nós estamos projetando para Cuba, mais ou menos, a fragilidade nossa brasileira, dizendo, nossa, agora virá com tudo e eles vão
efetivamente conseguir fazer um strike em Cuba. Praticamente nenhum país se destrói sem que haja uma resistência muito grande e sem que se dê aqui uma tentativa de reconfiguração nos próprios termos já dados desse país. O que estou dizendo é que, provavelmente, Cuba, com toda a estrutura que tem, com todo o conhecimento que o governo tem do país e a própria formação ideológica do povo, esta tentativa de desgastar a Revolução Cubana não vai ser, como no caso do Brasil, uma tentativa que em 2 anos tirou o PT do governo. Muito pelo contrário, isto tem marcha e contramarcha, tem fluxo e contrafluxo. Portanto, é certo que os Estados Unidos agora vêm com tudo para cima de Cuba, mas é certo também que Cuba não é amadora na forma de resistência. Já enfrentou várias outras dessas resistências. Se a Venezuela serve de termômetro, o que foi feito até agora não acabou totalmente com a experiência venezuelana. Ela ainda resiste. Me parece que Cuba tem ainda melhores armas do que a Venezuela, e uma das explicações que eu vou dizer nesse sentido, Leonardo, é uma explicação muito simples. Cuba e Venezuela sabem ler a política de modo realista. As esquerdas de países outros das Américas, da América Latina, não leem de modo realista a política, que é o caso do Brasil. Nós lemos com idealismo, esperança, vitória das instituições, a gente fica pautado por esses discursos de democracia, republicanismo, etc. e tal. Então, a gente tem um movimento de resistência muito fraco. Cuba, Venezuela tem mais forte. Claro, isso não quer dizer que também os Estados Unidos não saibam jogar exatamente um jogo mais alto com países que têm mais resistência. E, eventualmente, eles ganham. Eventualmente, os Estados Unidos conseguem quebrar a estrutura cubana, porque o país é pequeno, é frágil, é pobre. Mas é interessante porque sempre a última alternativa é a alternativa militar, né? Quer dizer, se fosse para a alternativa militar, evidentemente eles venceriam, mas é que traz mais custos porque ela explicita a questão imperialista, né? E tira de cena o discurso da liberdade. Só para dizer nesses termos ainda, a própria Rússia, a ex-União Soviética, agora a Rússia, não é um país de todo despropositado no plano das relações internacionais. Cuba ainda mantém algum grau de relação com a Rússia, de tal sorte que o Putin sabe jogar bem o jogo internacional. Então, ele também, de alguma maneira, pode pensar que o caso cubano é um caso de capricho de uma certa geopolítica russa e também não vai dar de bandeja este jogo para os Estados Unidos. Quando houve, faz um certo tempo atrás, um combate muito grande dos imperialistas contra a Venezuela, o Putin mandou descer um avião de agentes russos em Caracas. E esse avião, com toda a notícia de que ele desceu, serve para mostrar, inclusive, que há tentativa de resistência. E também o mesmo acontecerá com Cuba. Você próprio disse, a China provavelmente não gasta muita energia política para defender Cuba. É verdade, a China não gasta muita energia política com nada, porque basicamente a sua lógica é uma lógica de negócios, portanto é uma lógica que tenta ganhar no mesmo jogo no qual ganham os Estados Unidos. Mas a Rússia tem plataforma política, ela tem noção de geopolítica, não que a China não tenha, claro, obviamente ela tem muita noção, mas a Rússia tem intervenção política por causas políticas, e não só por causas econômicas. É o que faz na Síria, é o que faz no Líbano, em vários países outros, mas na Ucrânia, enfim, na Crimeia. Então, Cuba não está 100% desamparada nesse jogo, sabe ler realisticamente o mundo. É muito interessante, né? Na verdade, a exceção de Cuba e Venezuela, as outras esquerdas acreditaram nas instituições e foram golpeadas. O Diógenes Lavre está dizendo assim, Alisson Fundamental sabe analisar muito bem. Alisson, a gente analisa o mundo para tentar entender o quadro brasileiro. O Brasil sofreu uma intervenção internacional, a Operação Lava Jato foi isso, né? O ex-juiz Sérgio Moro hoje vive nos Estados Unidos, muito bem protegido, como milionário. O Bolsonaro é um presidente que batia continência para a bandeira dos Estados Unidos, e é interessante, até falava isso cedo hoje de manhã, se apropria das cores nacionais, do patriotismo, para, na verdade, trabalhar para os interesses de um outro país. Então, efetivamente, é um traidor nacional na presidência do país. E os militares se solidarizam a isso.
Então, o nó brasileiro é um nó muito complicado de se fazer. O Brasil foi sequestrado por agentes internos que servem a outro país, né? E os militares que deveriam defender os interesses nacionais, eles também fazem parte desse sequestro e se beneficiam. Porque, por exemplo, a milícia que foi colocada no poder para controlar o Brasil a serviço de um outro país, deixando claro, a familícia contratada pelo Império para isso, ela compra os militares, né, com cargos, benesses, aposentadorias especiais, etc. e tal. Quando essa milícia se vê ameaçada, né, se vê em dificuldades, o que ela faz? Ela consegue obter uma nota de solidariedade dos comandantes das Forças Armadas. Os brasileiros começam a acordar, saem pesquisas, os brasileiros não querem esse governo, esse é um governo de sequestro, né, ao país, e aí começam a sair notas, mas os militares não aceitariam o ex-presidente Lula, né? Fica uma situação muito complicada. É como se dissessem o seguinte: as forças que sequestraram o Brasil não aceitam o Brasil soberano, né? Eu te pergunto, como é que o Brasil vai sair desse nó, já entrando no nosso tema central, né? Governos que usam as cores nacionais para trabalhar para um outro país, forças armadas que se convertem em polícia contra a população, e esse nó, né, das instituições que deveriam nos proteger, mas também que morrem de medo dessa polícia militar, vamos dizer, na verdade, dessas forças armadas que exercem uma função de polícia. Passo para você, então. Leonardo, eu quero começar esta análise sobre o momento presente do Brasil, trazendo uma noção central que vai explicar esse quadro, que é a noção da psicanálise, em especial de Jacques Lacan, o psicanalista francês, quando estrutura o nosso próprio modelo de subjetividade, de entendimento de mundo, a partir de categorias que são real, simbólico e imaginário. Nós vivemos em sociedade e nós sempre projetamos coisas, então temos expectativas, e eu vou trazer isso para o plano político. Eu vou falar aqui de conceitos teóricos eventualmente difíceis, mas todas e todos vão entender imediatamente o que estou dizendo. Nós projetamos sempre imaginários futuros. Então nós dizemos assim: agora com o Bolsonaro acabou a corrupção. Portanto, vamos projetar um Brasil grande. Agora nós vamos estar integrados com a pátria da civilização ocidental mundial. Então, acabou, tchau esquerda, qualquer coisa assim. É o imaginário. Que é o simbólico nesta história? Todos nós vivemos uma estrutura de subjetividade na qual nós nos comportamos, inclusive no quadro político, tendo referências que, para nós, elas estão relativamente descoladas da realidade. Então, Bolsonaro é o líder contra a corrupção. Bolsonaro tem coragem. Bolsonaro é um mito. Ele chega e ele é o politicamente incorreto, ele quebra tudo, ele não é fraco como é a esquerda, e etc. e tal. Isso é o nível do simbólico. Não é a verdade da pessoa dele, mas é a simbologia que quer passar. E observe, Leonardo, como nos últimos 10 anos, a simbologia no quadro do Brasil é: a esquerda é fraca, e por fraqueza, inclusive, vem toda a horrível incidência dos preconceitos, porque o movimento feminista é tido pela esquerda, a esquerda. O movimento LGBTQIA+, é tido à esquerda. E pela cabeça dos preconceituosos e reacionários, toda essa gente é fraca. Toda essa gente é uma gente que está por aí apenas se fazendo de vítima. A direita chama isso de mimimi. Então é choro, qualquer coisa assim. Então toda a política que era progressista foi tida por uma política que simbolicamente era dos fracos. E então surgem os fortes, então surgem os que não têm amarras do politicamente correto, e simbolicamente eles são varonis, eles são viris, eles são o resgate da masculinidade perdida pelos novos tempos, ou qualquer fantasia desta no simbólico. Pois bem, eu vou dizer uma coisa aqui a todas e todos vocês, pela primeira vez, vou aproveitar o espaço do 247 para anunciar teoricamente isso. Faz muitos anos que nós disputamos, perdendo o espaço do imaginário e do simbólico. Só que aconteceu uma coisa nos últimos dias impressionante. Já há alguns anos uma erosão
deste simbólico e imaginário. Para falar nos termos de Jacques Lacan, já há uma erosão disso muito patente. O Bolsonaro não necessariamente é o homem mais corajoso do mundo, não necessariamente ele está libertando o Brasil das amarras do comunismo, porque comunismo nem há por aqui, e qualquer coisa nesse sentido, não é a pátria da civilização ocidental. Enfim, já vinha corroendo. Mas, repentinamente, isso é um dado psicanalítico, chega um dia em que a última gota d'água faz transbordar o copo inteiro. Então, nos últimos dias, na hora que se vê, por exemplo, com esta CPI, que por aí vai, da Covid, um cabo Dominguete, que é um cabo de Minas Gerais, que tem negociações de 400 milhões ou bilhões, já não sei mais o que, enfim, uma negociação violentíssima, e conversa com o reverendo não sei o que mais, e vai ter que falar com o coronel, etc. e tal. Repentinamente aconteceu que o povo, que já estava quase antenado com essa circunstância, foi levado àquela palavra, aquela expressão que Slavoj Žižek, que é um filósofo importantíssimo do nosso tempo, sempre diz: o povo foi levado ao real. Bem-vindo ao deserto do real. Então acabou o imaginário e o simbólico. Ah, eles lutam pelo fim da corrupção. Ah, eles lutam por uma pátria grande. O negócio é muito comezinho. Qual é? Ganhar um cargo aqui, fazer um acordo ali, vender uma negociação para o governo em troca de não sei quantos mil reais, rachadinha e outras coisas mais. Então o que aconteceu é uma abrupta chegada ao real. E o povo começou a olhar do lado e viu que 500 mil pessoas agora são 500 mil pessoas que morreram porque lhes faltou vacina, que o desemprego está por aí e isso dói. Então é um raro momento, Leonardo, no qual a população é tamanha a dor do real que a pessoa ela está só ela e a realidade confrontada. Daqui a pouquinho, não vai demorar muito, vão construir outra narrativa de simbólico e outra projeção de imaginário. Daqui a pouquinho vem outra, já não sei qual será mais, se será ainda de combate à corrupção ou algo assim, mas daqui a pouco a central de inteligência dos Estados Unidos, dos bancos do Brasil, das grandes empresas do Brasil, da TV que faz plim-plim, ela vai construir uma outra narrativa, seja em favor do Bolsonaro ou seja em favor de uma terceira via ou qualquer coisa assim. Mas o fato é que hoje é um momento muito raro no qual acabaram todas as perspectivas de simbólico e imaginário, elas estão totalmente fragilizadas e o povo está cruelmente visto no espelho com desemprego, fome, miséria, 500 mil mortos e corrupção a todo lado. É interessante você falar isso, porque eu acho que assim, quando a gente fala em gota d'água, né, ele sempre vai testando os limites. Eu vou trazer uma coisa aqui que é chocante, falou agora no cercadinho dele, né? Mas antes vou ler comentários aqui. A Jussara está dizendo: Lula, por favor, Alisson Mascaro no STF. A Isabel Perides está nos apoiando, Fátima Salles também. E aqui eu quero trazer o seguinte: o que ele falou, agora eu não vou rodar o vídeo, porque o vídeo é escatológico, mas ele falou agora no seu cercadinho para os seus apoiadores, é um presidente da República do Brasil, tá? Ele falou: eu sou igual ao cocô de vocês. E uma apoiadora pediu para ele fazer cocô ali em público, porque é lindo, é bonitinho. Então, assim, a gente está vivendo uma coisa tão grotesca, tão surreal, que, assim, eu estou rindo, mas é porque, assim, eu já nem sei se eu fico mais chocado, o que está acontecendo. O Eberson se tornou assinante e Diógenes Labre está dizendo: o rei está nu, Jair Messias quebrou a cara, né? O Jair Messias Coconaro, vamos dizer assim. Alisson, diante de um presidente assim tão grotesco, tão escatológico, você diria que ele se tornou um fósforo queimado para as elites brasileiras, e essas elites estão vivendo aquele impasse, que seria o seguinte, quer dizer, a gente expurga esse ser agora por meio de um impeachment, de alguma coisa, parte para a transição Mourão, ou arrasta isso aí até 2022, porque aí fica mais difícil criar uma nova narrativa, uma terceira via. Como é que você vê um impasse para a direita, para as elites, ou para essas máquinas de propaganda internacionais, com esse choque de realidade e essa confissão dele, né? Ele acabou de dizer: olha, eu sou um cocô, né? Falou isso para os seus apoiadores. Por favor, Alisson. Eu penso que esta construção política de um projeto ideológico, que é fundamental, não só a realidade, mas uma projeção ideológica do mundo, está muito desgastado esse projeto nos dias de hoje. Não dá mais para insistir na bandeira do combate à corrupção com o Bolsonaro. Portanto,
este avião entrou em pane em pleno ar. Agora, observem, Leonardo, que peculiar disputa ideológica é essa. Para a burguesia do Brasil, para os capitais do Brasil, foram, eventualmente, 10 anos deliciosos de gozo. Eu vou voltar aqui à psicanálise. Foram 10 anos de gozo impressionante, porque estas elites são corruptas, os negócios privados e públicos passam por eles caixinhas, e ainda que não passe caixinha nenhuma, só a possibilidade de ter capital e poder dormir tranquilo, que no final do mês o capital rende lucros, rende juros, isto é notável, ou seja, o povo trabalha, o sangue é escorrido do povo e o dinheiro vem para a burguesia. E ainda assim, essa burguesia que opera negócio para lá e para cá, que desmata a Amazônia, que privatiza e compra na Bacia das Almas um bem público, ela ainda tem para si o discurso do combate à corrupção. Foram 10 anos de gozo para os corruptos, porque eles organizavam a grande corrupção do país e eles xingavam os outros de corruptos. E, portanto, observemos nós, toda essa gente que está por aí, que combateu a corrupção em favor da família, é exatamente essa gente que destruiu a família, que eventualmente usou o cristianismo para explorar os outros, etc. e tal. Então, o que estou dizendo é que foi um paraíso para os dominantes do Brasil, porque, inclusive, não houve resistência do povo, não houve fala de contraposição. Então, era um caminho aberto. De repente, esse caminho não está mais aberto. É preciso construir outro modelo de narrativa, outra disputa ideológica, porque esta não está mais dando certo. Pois bem, o que eu estou dizendo aqui agora, em termos não só de análise do que eles fazem, mas do que cabe a nós fazer. Aquela e aquele que me acompanha nesta manhã, eventualmente projetando uma luta política em outro sentido. Pela primeira vez, está mais, eu diria, aberta a possibilidade de estabelecer nossa narrativa do que é simbólico e imaginário. Porque para nós também não basta viver no deserto do real dizendo o Brasil perdeu 500 mil vidas de irmãos e irmãs brasileiras. Para nós não basta estatística. Também é preciso que nós projetemos o que queremos dessa realidade. Então, qual será o movimento de resistência, de luta, de chamado progressismo e transformação social do Brasil? É um momento exemplar no qual, eventualmente, o opressor levou uma certa pancada e ele está bandeando. E agora é o momento de percebermos se o povo brasileiro, se trabalhadoras e trabalhadores vão assistir esse bambeamento ou vão aproveitar para dar um soco na cara. Então, a grande questão nossa é que manifestações daqui uma semana e meia e outras mais não podem ser só fora Bolsonaro. Eu vou falar aqui muito diretamente a todas e todos vocês. É o primeiro momento no qual nós precisamos jogar a pauta do que queremos para os próximos anos. Então, efetivamente, é tirar da esfera pública o moralismo, é acabar com a percepção de que militares têm que governar, é acabar com a dimensão de que a pauta política tem que ser feita por religiosos. Então, o que eu estou dizendo é que, pela primeira vez, está na hora de faturar em cima desta gente moralista que não tem moral. Portanto, a pauta política de agora é fim do Bolsonaro e mais uma série de pautas que devem vir juntas. Militares no quartel, chega de hipocrisia religiosa. Nós precisamos virar o jogo ideologicamente e começar a pautar simbolicamente e imaginariamente a luta do Brasil a partir desse momento. O que fez, de alguma maneira, as esquerdas do mundo, eu quero dar exemplos em positivo para que as pessoas percebam. Na década de 1960, no Brasil, o golpe de 64 foi conduzido por militares, obviamente, e religiosos. É o mesmo bloco de hoje no poder. Pois bem, em 64, a marcha de tradição, família e propriedade, Adhemar de Barros vinha à frente, ele que tinha uma amante que chamava Doutor Rui, para a esposa não entender que era a sua amante, e foi lá defender a família cristã com a Nossa Senhora Aparecida, saíram lá as senhoras de Santana até a Praça da Sé, marcha em favor de Deus, tradição, família e propriedade. Pois bem, naquele mesmo tempo da história, como é que os movimentos de luta reagiram? Década de 60 foi o tempo da contracultura, foi o tempo de uma explosão de inteligência, inclusive, que fez tamanho combate a esta hipocrisia moralista religiosa, que até os setores progressistas da religião
ato contínuo, se transformaram e fizeram aquilo que é a chamada teologia da libertação, porque era vergonhoso esse discurso religioso conduzido pelo Adhemar de Barros e o padre da cidade e o reverendo da paróquia. Portanto, exatamente este modelo da década de 60 e 70, que dá na contracultura, no RIP, e que no campo religioso deu na teologia da libertação, não deixava crescer a obtusidade religiosa. Pelo contrário, era o tempo da racionalidade, de uma inteligência. Quem fosse uma pessoa inteligente não acreditava nessa loucura de padre, pastor, batina ou algo assim. Era alguém emancipado. Hoje, como é que nós reagimos a essa loucura religiosa? Nós dizemos, olha, ele prometeu que era moralista e não é. Então a gente só reage. A grande questão é a pauta. Como é que nós vamos pautar um ambiente de racionalidade que não seja mais orientado por obtusidades de crenças absurdas em terra plana ou qualquer coisa assim? Neste momento é fazer com que o Brasil consiga trazer, inclusive, um ambiente cultural para outra esfera, um ambiente ideológico para outro campo. O que eu estou dizendo muito claramente é, ou nós aproveitamos o momento e pautamos ideologicamente a mobilização social pela esquerda, ou nós vamos perder um momento ímpar no qual acabou o simbólico imaginário deles e a gente só está mostrando os fatos contra os fatos. É preciso construir nossa narrativa de mundo. E é interessante, né, Alisson? Tem que ser um trabalho com muita paciência para desfazer todo esse trabalho que foi feito por eles de emburrecimento, ou de explorar, na verdade, a desinformação, né? Esse lado da escuridão. Porque muitas pessoas são muito desinformadas, a gente vê aqui, inclusive às vezes nos comentários, né? O Carlos Alberto dizendo, olha, o presidente da Hungria se reelegeu acusando os opositores de pedófilos. Bozo já deu sinal ao aliar a Luiz Roberto Barroso a pedófilos. Vai ter vídeo fake, mentiras, vai ser uma nojeira, etc. e tal. E aí eu pego esse gancho para falar sobre a nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o André Mendonça, terrivelmente evangélico. Na verdade, é um funcionário, um capacho do bolsonarismo, queria usar a Lei de Segurança Nacional contra adversários, mas vai chegar lá para ser um inimigo da civilização, né? Para ser um inimigo de valores fundamentais, etc. e tal. E o Bolsonaro, você mencionou essa questão da hipocrisia religiosa, ontem ele sai de uma reunião com o Fux posando de bonzinho, ele é uma figura extremamente perigosa, né, não pode ser menosprezado, e ele sai dizendo, não, gente, não estou brigando com ninguém, agora no Supremo vamos poder ter sessões com orações, etc. e tal. Hoje cedo, Milton Blay, no Bom Dia 247, explicou que político na França não pode rezar em público, né, porque isso é uma questão civilizatória. E também, ontem, no meio de uma coletiva, ele vira-se para os jornalistas e fala assim, vamos rezar um Pai Nosso, sabe, presidente da República, como se ele se preocupasse com o Pai Nosso. Ele manipula a religião para, na verdade, tentar tocar em sentimentos da população brasileira. O que eu quero te perguntar é o seguinte, quer dizer, como é que você está vendo ele seguir, ele faz um aparente recuo, mas ele segue atacando o que sobrou da democracia brasileira por dentro, dessa vez indicando esse ministro que agora vai fazer as suas orações no Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo fala, não, aqui não é lugar de proselitismo religioso, para o Bolsonaro tá bom. Porque ele vai dizer, tá vendo, ó, queremos orar, esses caras são todos demoníacos, enfim, é isso que ele está buscando, de certa maneira. Passo para você, Alisson. Descendo um grau na reflexão, há um consórcio sempre muito bem unido, bem fundido mesmo, é uma fundição de interesses, vários interesses que são muito umbilicalmente ligados, de defesa da reprodução da sociedade capitalista. Quem controla tudo isso é o capital, é a burguesia. Um país como o Brasil não tem burguesia que se diferencie dos interesses dos Estados Unidos. A burguesia do Brasil é uma burguesia que lucra conforme lucra a burguesia dos Estados Unidos. Então, desmatar a terra no Brasil é plantar soja e vender para outros países, é estar sempre vinculado aos Estados Unidos. Quando eu falar burguesia, é a do Brasil / Estados Unidos. Elas não fazem diferença nenhuma. E quando eu digo que a China, economicamente, ela é caudatária dos Estados Unidos, ela tem o mesmo plano econômico dos Estados Unidos, a burguesia chinesa não é caudatária da estadunidense. Então, ela fez uma revolução socialista, ela teve em algum momento uma tentativa de autonomia nacional, a burguesia dela é outra, não é dos Estados Unidos. O problema é que a do Brasil
ela é subordinada à dos Estados Unidos. Por isso que o imperialismo para nós é muito doloroso, porque o imperialismo está dentro do nosso país. A nossa burguesia pensa com cabeça estadunidense em favor dos Estados Unidos. Pois bem, quando eu digo que a presidência do capital é da burguesia, tudo que acontece num país como o Brasil é um cálculo econômico. Leonardo, você, não sei se você percebeu nas avaliações desse final de semana da Folha de São Paulo, do Datafolha, qual é o grupo que mais se mantém favorável ao Bolsonaro ou contra o impeachment? Não é nem evangélico. O grupo que mais se mantém favorável ao Bolsonaro são empresários. Portanto, os empresários, hoje, é 13 de julho de 2021, o grupo dos empresários ainda não se descolou do Bolsonaro. Sinal que essa gente não rasga dinheiro. Sinal que o Bolsonaro lhes interessa. Ou seja, o Bolsonaro é uma pessoa, uma figura, um empregado de luxo do capital. Portanto, até hoje, mais ou menos, se eu não me engano, 63% dos empresários valorizam o governo Jair Bolsonaro, com 500 mil mortes, mais de 500 mil mortes. Então, quem sustenta o Bolsonaro é a burguesia do Brasil e a burguesia dos Estados Unidos. Além disso, o consórcio tem muitas frações. Sempre o poder armado de qualquer país, ele defende aquele que é o poder estabelecido. No caso dos países capitalistas, o capital. Portanto, existem outras esferas de negócios e de ação em todo esse contexto. Tem militares, tem religiosos, tem combate cultural, tem ideologia, uma série de questões que por aí são postas. O que acontece é que com alguns anos de governo dessa gente, começa a surgir aquilo que sempre tem que surgir, que é o fato de que a administração do capital é para lucro. Só que o lucro não é de uma pessoa só. A sociedade capitalista tem lucros e oportunidades para muitas e muitos. De tal modo que os grupos, inclusive, vão começando a concorrer entre si. Então, o que está acontecendo hoje com o caso da CPI, com o caso do derretimento do Bolsonaro, é o fato de que grupos concorrenciais dentro de uma sociedade de acumulação, elas estão olhando uma contra a outra e estão fazendo com que antes o meu do que o seu. Então, o que nós vimos por aí foi um grupo do Centrão, que se contrapôs a um grupo que era representado por militares, de tal sorte que aí vão as frações deste condomínio brigando entre si. Pois bem, o próprio Bolsonaro, ele representa uma das frações. O capital não precisa especificamente da figura do Bolsonaro, só precisa dessa figura se essa figura unificar todo o consórcio. No dia em que ele não unifica mais, porque outras frações querem negociar de outro modo, ele é uma peça descartável, inclusive porque, aonde for o capital, todos os demais vêm juntos. Portanto, militares, religiosos, os aparelhos de comunicação de massa, Globo e outros mais, vão para onde for o capital. Então, o capital dará a pauta e o Bolsonaro não quer ir. O capital vai, mas os militares abandonam o Bolsonaro e vão junto com esta pauta. Ah, mas a religião quer ficar com o Bolsonaro por causa da Damares, por causa de não sei quem. Muito bem, a religião, na hora que o capital for para lá, vai junto. É uma estratégia de negócio, uma estratégia de acumulação. Então, neste caso, a grande pergunta é, não o que vai acontecer com o Bolsonaro, porque ele é um certo poder lateral que tem que estar no jogo de um poder amplo do capital, e se ele estiver à parte, ele vai tentar resistir por conta própria até o momento em que ele vai ser destruído. Então, o Bolsonaro em si é uma negociação com o poder do capital. Olha, eu saio algum dia, mas ninguém mexe com meu filho, com os meus filhos, ninguém mexe comigo. Isso é uma negociação agora de poder. Basicamente, o que ele está tentando fazer é jogar agora a sua saída. Não estou dizendo que saída de agora. Provavelmente ele não quer sair agora. Mas em algum dia ele sai. E neste dia ele está tentando negociar a sua própria porta de saída, para que não tenha problemas por ela. A grande questão é, para onde vai o capital do Brasil? Ou onde quer que ela vai caminhar? Me parece, Leonardo, que o capital resiste muito, porque se os empresários querem o Bolsonaro com 63% de aprovação, me parece que eles resistem muito à alternativa Lula. Seria uma alternativa possível em último caso. Em último caso, eles podem estar entusiasmadamente com Lula, mas por enquanto não estão com esse entusiasmo. Então, qual será a solução? Há várias, desde golpe, não haver eleições, se não há uma terceira via, eleição também não há. Mas será que o Bolsonaro é o interessante para a administração do capital hoje? Será que se quer que o Arthur Lira faça o impeachment e ele administre? Portanto, todas as peças estão em jogo.
E eu vou dizer, Leonardo, a todos e todos que nos acompanham, é um momento ímpar, porque no Brasil, nos dias de hoje, acabaram as grandes narrativas ideológicas do domínio do capital sobre o momento presente. Seria o espaço extraordinário para começarmos a nossa narrativa. Só que a nossa narrativa não pode ser migalha contrária à narrativa deles. Agora a narrativa tem que ser extrema. Orgulho da esquerda. Orgulho de uma luta que tenha que ser transformadora, revolucionária. Isso que eu venho falando há muito tempo. Começar a agitar a palavra socialismo, porque é exatamente nesse nocaute contra o outro lado que se começa uma trajetória só nossa. É a direita que tem que vir. São os elementos golpistas, reacionários, que tem que vir pedir desculpa por não serem socialistas, e não, eventualmente, os lutadores e lutadoras do povo que têm que pedir desculpa por não ser de direita. Então, é com muito entusiasmo que eu digo hoje que nós devemos ter uma energia extraordinária para pegar a pauta da agenda política para nós, porque do lado deles está acontecendo fração contra fração e eles ainda não estão sabendo direcionar qual será a palavra de ordem que os unifica. Daqui a pouco eles vão ter, não vai demorar muito tempo. Eles têm uma central de inteligência muito mais sofisticada do que do nosso lado. Mas enquanto não acontece, a pauta deveria ser nossa. É muito interessante isso que você fala, Alisson, porque um exemplo de que o capital está em busca de uma alternativa e quer descartar o Bolsonaro foi a coluna escrita pela jornalista Eliane Cantanhede no jornal Estado de São Paulo, em que ela propõe que o Lula abra mão do seu direito de ser candidato. Ela reconhece a sua força política, mas fala, olha, não, seja vice de alguém, como se ela quase que dissesse, olha, seja vice de alguém do PSDB, que todos os nossos problemas estarão resolvidos. A Márcia Eliezer fala, a indústria cultural dos Estados Unidos sempre foi muito eficiente, determinando o bom e o ruim, o desejo controlado por eles. Wilton Santos, devemos exigir a retomada do pré-sal, a reestatização de tudo que foi privatizado. Também a revogação das reformas trabalhista e previdenciária, né? E aqui, o Lula, concedendo uma entrevista hoje de manhã, ele respondeu essa questão da Cantanhede, falando, olha, ela poderia dar um golpe de mestre e parar de escrever bobagem, porque claramente ela estava vocalizando ali um desejo das elites. É muito difícil, Alisson, seguir com o Bolsonaro, até porque o Bolsonaro pode ter entrado, de fato, no modo loucura, né? Repetindo para quem chegou agora, Bolsonaro falou nessa manhã que ele é um cocô. Ele falou, sou igual ao cocô de vocês para os seus apoiadores, e até parece surreal, inacreditável, mas é a verdade, não vou rodar para não poluir o programa aqui. Então, quer dizer, como é que se carrega um candidato desses até 2022? Bom, o Mourão não é confiável, então Mourão é um cara que pode ser perigoso. O que se faz, né? O Lula, em tese, está eleito, mas o Lula é domesticável? Talvez o Lula não seja domesticável, né? Prova essa questão da Eliane Cantanhede. E aí eu te pergunto, Alisson, você acha que nós teremos, de fato, eleições, uma transição suave desse modo? Porque o Brasil está sob golpe. O golpe não acabou ainda. A transição de um golpe de Estado, vamos imaginar o seguinte, golpe de 64, durou 20 anos. E foi uma transição toda negociada, né? Teve lá o colégio eleitoral, então é o Tancredo, mas enfiaram Sarney como vice, que era um homem de confiança deles. A transição, o Sarney negociou com os militares. Misteriosamente, Tancredo morreu e Sarney virou presidente. A gente hoje vive sob um novo golpe, talvez mais curto que o de 64. Como é que você vê a transição diante da cultura brasileira de fazer tudo meio que pactuado, a transição desse golpe de Estado para uma nova ilusão democrática, talvez? Leonardo, nós não sabemos se o golpe permitirá uma espécie de recomposição parcial de forças dentro dele. Dizendo em outros termos, não sabemos se haverá eleição, se nesta eleição Lula poderá ser candidato, se, em sendo candidato, poderá assumir o cargo. Veja o caso do Peru. Enfim, até agora estão impedindo a declaração de eleição, de vitória do candidato de esquerda. Então, 1000 coisas podem acontecer por aí. O decisivo nessa história, como nós não sabemos as variáveis do lado de lá, e estas variáveis, a partir de um certo momento, custam mais para o lado de lá do que para o lado de cá, é a peculiaridade, eventualmente, da ditadura de 64 a partir de 68.
de alguma maneira, custava do lado dos militares manter o quadro político do país. E toda a oposição foi crescendo, foi aumentando, porque era tropeço e tropeço, tropeço de quem cada vez mais queria mais poder, e com esse poder não dava um desaguadouro que fosse suficiente para o país. Então, a partir de agora, as peças do golpe custam nas costas do povo, obviamente é o que custa mais, mas também custam para a população, além da população, para os próprios golpistas, que eles não têm mais condição. Essa senhora jornalista do domingo, embora seja chocante o que ela tenha dito, Lula aceite serviço de alguém, mas é revelador também de um dado muito peculiar. Qual é? A grande pauta há alguns anos era Lula preso. E agora por favor, se torne vice de alguém. Sinal que o espaço da possibilidade de operação de toda essa gente está ficando cada vez menor, porque agora é uma espécie de pedido moralista para que as pessoas saiam de uma disputa. Pois bem, o que estou dizendo é que a gente não consegue identificar 100% como é o lado do golpe, como é que ele vai reagir a tudo isso. O fato é que, do lado da resistência, agora vem a questão decisiva. Esta possibilidade de qualquer vitória em 2022, que seja contra, parcialmente, ainda que seja o golpe, tem que vir com uma energia extraordinária contra o momento golpista. Então, já vou dizer aqui em termos muito patentes, em 3 primeiros meses de mandato de um governo que vier em 2022 e que não venha do núcleo do golpe, é preciso reverter privatizações e o descalabro das reformas trabalhistas e sindicais e previdenciárias que o Brasil teve nos últimos anos. A gente está preparado para fazer isso em 3 meses, porque se a gente não estiver preparado, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Getúlio Vargas na volta dele em 50, a direita vai se reorganizar e ela vai destruir esse governo de esquerda. Agora, que ela vai destruir fazendo qualquer coisa, ela vai. Então, se ela vai destruir de qualquer modo, que então se faça uma campanha de mobilização nacional pela esquerda, revogando privatizações e revogando essas reformas. Então, o que estou dizendo é que, já que vai apanhar daqui a pouco, porque, eventualmente, Leonardo, eu quero anunciar aqui qual pode ser a estratégia do golpe. O golpe não consegue se administrar mais. Lula ganha a eleição. Pois bem, o que o golpe faz? Vamos deixar a batata na mão dele. O governo vai ser muito difícil. O governo Lula, esse 3º mandato, seria muito difícil, porque o campo está muito minado, o povo, a sociedade, a economia estão desagregados, e a gente tira num próximo combate à corrupção, porque todo governo, sempre eu consigo achar em algum contrato de algum lugar alguma corrupção. Então a gente prepara a bateria para que o Lula, mais uma vez, seja tirado por corrupção no 2º ano de mandato. Então, se isto for acontecer, que haja 2 anos de uma tal reversão, de uma tal mobilização, que o povo perceba que em 2 anos houve resultados muito patentes de mobilização política à esquerda, ou seja, ganhos trabalhistas, ganhos previdenciários, reorganização sindical e retomada das empresas privatizadas, de tal modo que o petróleo caia o preço dele. Se a Petrobras tirar ações de Nova York e for toda ela 100% estatizada, o preço da gasolina cai em 2 meses, porque passa a ser preço controlado nacionalmente. O professor Berkovitch, um exemplar pensador nesse sentido, sabe que é muito rápido reverter esse quadro. O gás está a R$100, o botijão de gás. A gente consegue para 50, nacionalizando novamente estas empresas, retomando o controle público das empresas. Então, tem a chance de, em 2 anos, mudar muito o país. E aí, então, quando a direita dar uma fase nova do golpe, tem a experiência de que a esquerda lutou e fez muita coisa contra. Agora, o pior é entrar negociando, não fazer nada e, mesmo assim, sofrer um golpe novamente, como provavelmente é a tentativa do que se vai acontecer pelo andar da carruagem. É isso que a gente tem que lutar contra. Alisson, então só para a gente, caminhando para o encerramento aqui, a gente já está perto do nosso horário, qualquer saída conciliatória, na sua visão, seria um grande equívoco, né, nesse contexto. Imaginar que seria... Porque, por exemplo, se a gente olha primeiro e segundo mandatos do ex-presidente, o primeiro mandato, sobretudo, foi um governo de muita conciliação. Meirelles, Palocci, enfim, Carta ao Povo Brasileiro, e depois foi um sucesso extremo, inclusive, para a expansão capitalista no Brasil, embora as pessoas usem esses conceitos
totalmente fora do lugar, né, para criticá-lo. Você avalia, então, que qualquer conciliação agora é contraproducente? Para ganhar a eleição, obviamente, há um grau de conciliação, porque é tão esgarçado o nível institucional do país que, sem lançar pontos, ninguém ganha eleição no Brasil. E se ganhar, não toma posse. Portanto, o TSE faz alguma coisa aí qualquer e caça a chapa eleita. Então, obviamente, um grau de conciliação haverá. Enfim, qualquer sociedade capitalista institucionalizada, ela é do capital, e o Estado tem que fazer aqui transação para que se possa ganhar um cargo ou ganhar uma eleição. A grande questão é que, ato contínuo, a ação não pode ser engessada, porque o Lula de 2010, que elegeu a Dilma, de 2006 a 2010, é um Lula que fez crescer o capital do Brasil e fez crescer também um certo conforto do povo em face do capital. Foi o que lhe deu força com o povo. O Lula de 2003 a 2006 era um Lula do capital, o Lula do Palocci, o Lula do Meirelles. Esse modelo, o povo, inclusive, não está em favor do Lula com esse modelo. O Brasil não cresce com esse modelo. Então, se for para fazer a negociação do acordo de sempre, vai ser trágico. Agora, nós temos que ter em mente, virá um novo golpe mesmo que o Lula ganhe a eleição. O golpe não acabou. Os empresários até hoje estão com o Bolsonaro, então os empresários não têm inferência moral, eles têm inferência de lucro. Para eles não tem nenhum rescaldo dessa história, acabou com as instituições, deu golpe, ele fala de golpe todo dia, a democracia foi levada ao buraco, alguém está ganhando dinheiro com isso, e para esse alguém, golpe, buraco, é dar risada. Então o Bolsonaro falou escatologias agora de manhã, as pessoas dão risada, elas estão ganhando bilhões. Para quem ganha bilhão, o que é alguém falar cocô? Não é nada, deixa falar, o povo se ilude, etc e tal. Então, essa gente, o Lula toma o poder em 2022 para 3, essa gente vai dar o golpe em 23 e 24. Antes de dar o golpe, tem que mobilizar totalmente o povo brasileiro no nível material, tem que ter empresas estatais nacionalizadas, fazer rapidamente tudo isso. Como a Cristina Kirchner fez com a YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, e com a Aerolíneas Argentinas. Não deu 2 minutos, ela retomou o domínio público de tudo isso. O Macri não conseguiu retomar depois na contravolta da direita tudo aquilo que a Cristina Kirchner já tinha tornado bem público novamente. Então, são 2 anos decisivos. Ou se reverte profundamente esse quadro em 2 anos e destrava a energia popular para que nós tenhamos grandes mobilizações de massa a partir daí, ou então vem mais um golpe, mais uma vez a esquerda é vítima, e mais uma vez a esquerda acreditou nas eleições e nas instituições, e ninguém lhe deu apoio ou nada nesse sentido, e mais uma vez a gente estará muito longe de resistir como uma Venezuela ou como uma Cuba, e mais uma vez nós seremos um quintal do capitalismo nacional e do capitalismo internacional. Alisson, aproveitando essa fala, só para fechar, porque me chamou a atenção quando eu li essa notícia hoje cedo, também até ia falar no Bom Dia, não falei. Você falou, olha, estão ignorando essas coisas, porque agora aqui entrou numa coisa de assinatura, não vou conseguir abrir aqui por esse link. Mas a notícia é essa aqui, ó. Smart Fit chega à bolsa, arrecada 2,3 bilhões. Smart Fit chega à bolsa num IPO, lançamento de ações que ignorou polêmicas, né? O que é essa Smart Fit? É uma empresa controlada por um empresário bolsonarista, investigado por participar de gabinete do ódio, fake news, coisas desse tipo. Levantou ações no mercado de capitais, levantou 2 bilhões de reais, mesmo com academias aí prejudicadas por pandemia, coisas desse tipo. É uma era de super liquidez nos mercados financeiros, né? Então, de fato é isso, tem gente ganhando bilhões e o Bolsonaro falou fez uma fala escatológica, destruiu as pessoas, então tem que ter muito cuidado para fazer essa leitura também de que os empresários estariam eventualmente abandonando o bolsonarismo, né? Aqui, Dopaminado está dizendo assim, quer dizer, Alisson, dizem que todo homem deve ter um modelo a perseguir, você é o meu, Alessandro Ribeiro. Então fechamos aí com o comentário do Alessandro. E até a próxima, né, Alisson? Em breve nos veremos aí novamente aqui na TV 247. Um abraço enorme, Leonardo. É um prazer muito grande estar com você e com todas e todos dessa audiência extraordinária da TV 247. Grande abraço, obrigado a você. Valeu. Obrigado.